Paz e bem a todos. Nosso tema de hoje está focado na expressão da sexualidade à luz do Espiritismo. Desde nossa mais antiga romagem terrestre, ainda não corporificados como seres hominais, seres humanos, vinculados ao nosso passado animal evolutivo, nós criamos automatismos necessários à nossa subsistência. Os principais deles são a alimentação, de onde desde aquele momento nós precisávamos da alimentação para a própria sobrevivência, e a reprodução necessária à continuidade e ao povoamento terrestre. O mundo ainda não era o mundo que conhecemos, os seres vivos estavam muito diferentes dos seres vivos que conhecemos, mas esses automatismos já estavam presentes em nós. De gerações em gerações, de transformações em transformações, caminhamos evolutivamente e chegamos aqui repetindo a cada encarnação esses automatismos: a alimentação e a reprodução. Quando chegamos na idade de pensar, na nossa fase humana, nós passamos a racionalizar essas necessidades. E então, o que era destinado apenas à nossa manutenção na vida, passou a ter importância no nosso bem-estar, gerando prazer. Assim, aperfeiçoou-se a culinária e passamos a ter uma infinidade de sabores, de gostos, e a escolher aqueles que nós mais gostamos. E na reprodução, nós, desde tempos muito antigos, passamos a obstar o canal, o fluxo reprodutivo da relação sexual, explorando o prazer que essa relação proporciona. O lado e está sendo explorado de forma máxima na nossa idade evolutiva, a idade hominal, a idade nossa. Gera essa especulação do prazer danos à nossa condição espiritual? Eis a questão. Nós somos seres espirituais estagiando no mundo físico através de um corpo físico. Este corpo tem as necessidades de sobrevivência e de perpetuação, pois os espíritos mesmos nos dizem que se não houvesse a lei de reprodução, não teríamos como desenvolver a evolução através da reencarnação, pois eis que não reencarnariam mais espíritos. As religiões dogmáticas, elas impõem a prática sexual vinculada à reprodução. E dizem que qualquer ação que impeça a concepção venha a ser o que se chama pecado. Dentre essas religiões, algumas são mais flexíveis e outras nem tanto. E os seus fiéis estão de braços dados com essas exigências e, consequentemente, expostos
ao esforço de enfrentar uma realidade que é a do corpo físico, que exige, que impõe, e a condição moral religiosa que me impede, me proíbe. E assim nós temos uma malta de pessoas insatisfeitas, problemáticas, reprimidas e com todas as consequências psicológicas que isso proporciona. Conviver bem com a sua função sexual faz parte do bem-estar classificado pelo Ministério da Saúde como o conceito próprio de saúde. Faz parte da nossa condição de saciedade, de realização social familiar. Jesus, durante as suas palestras e falas, respostas a provocações que lhe foram feitas, respondeu aos saduceus que o provocaram ante a questão da viúva que se casa com o irmão do marido e que no mundo espiritual ou na ressurreição, como eles diziam, a quem ela pertenceria? Se ao irmão morto antes ou se ao irmão morto depois? E eles problematizam, colocam 7 irmãos para essa pobre coitada se envolver ao longo da sua existência. E eles perguntam para Jesus se na ressurreição ela pertenceria a qual dos irmãos. E Jesus responde que na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas são como os anjos do céu. O que nos faz crer que os anjos estão além dessas ligações que nos vinculam aqui na nossa condição encarnada. E isso se coaduna perfeitamente ao ensino dos espíritos quando eles exploram essas questões. Os espíritos, eles nos orientam dentro de uma sessão específica que Kardec nos legou, na sua parte terceira das leis, são 12 leis, e no capítulo 4 da lei da reprodução, os espíritos então transmitem vários conceitos vinculados ali ao celibato, à população da terra, ao casamento, à monogamia, entre outros aspectos. Com relação ao obstáculo à reprodução, os espíritos perguntam se é lícito ao homem um método contraceptivo para fins de sensualidade, ou seja, de explorar o libido, o que nós conhecemos hoje como sexo recreativo. E os espíritos falam que tudo que obsta a uma lei natural traz prejuízo. E eles complementam que isso só indica a predominância do corpo ao espírito. Se nós fazermos agora uma ligação com a fala de Jesus, em que os anjos não se dão em casamento, e os espíritos nos falando que a nossa situação coloca o corpo antes do espírito, nós vamos ter aí um reforço dessa ideia que o espírito, a ele em si, não se vincula ou não necessita da sua condição sexual. Então a grande questão fica em como nos manifestarmos sexualmente neste plano. E daí nós temos mais orientações que nos dão um norte
se formos seguir o que os espíritos nos transmitem. Acerca do casamento duradouro, sem dissolução, os espíritos falam que é um progresso da humanidade. Por quê? Da onde podemos extrair alguma informação que o casamento monogâmico, conforme a nossa sociedade judaico-cristã concebe, pode ser um progresso à humanidade? Bom, se vamos observar que a prática sexual recreativa prova a prevalência do corpo ao espírito, então nós teremos aí uma resposta que significa que um casamento monogâmico ele vai refrear de alguma forma a autoexposição ao libido. Porque a promiscuidade, e nós, lamento dizer, mas tendemos a ser seres promíscuos, segundo o Ministério da Saúde, quem teve mais de 3 relações sexuais em sua vida é, por assim dizer, promíscuo. Ela vai favorecer a essa exploração sensória em detrimento da nossa condição espiritual. Então, uma relação monogâmica estaria nos educando na canalização única da nossa energia sexual, da nossa experiência dentro dessa energia. E daí, se nós recorrermos a André Luiz, espírito, nós vamos ter várias obras, Evolução em 2 Mundos, Sexo e Destino, Sexo e Obsessão, aonde os instrutores espirituais deixam bastante claro que a energia sexual é uma energia criadora. Ou seja, toda vez que estamos produzindo algo, nós estamos dando vazão à energia sexual. Seja no trabalho, seja na produção de uma arte. Aquilo que nos ocupa em termos de construção, organização, ela é gerida, por assim dizer, por meio do fluxo de energia sexual. Isso, por si só, permite que pessoas consigam viver bem sem a prática sexual, desde que tenham uma vazão produtiva, seja ela profissional ou de hobby. Esta sublimação muito conhecida e muito usada, especialmente por artistas. Artistas produtivos, artistas que têm uma produção além de ampla, bastante significativa, eles eram desastrosos nas relações amorosas. Se nós estamos dando fluxo à energia sexual no sexo, nós tendemos a diminuir nossas atividades outras ou não intensificá-las o quanto poderíamos. Eu não estou sugerindo aqui uma forma de freio ao ímpeto sexual, de forma alguma. Nós estamos apenas tentando entender a nossa expressão sexual no mundo. Como trata-se de uma energia, se nós conseguirmos manipulá-la adequadamente, nós vamos ter uma vida mais harmoniosa diante dessa própria energia. Uma pessoa que desconheça esse processo, ela estará constantemente acossada por essa energia sexual. A energia sexual, ela não tem saciedade. É um erro tentarmos educar a nossa expressão sexual
através da própria prática sexual. Todos que fizeram isso perceberam que não basta. A ciência estudou o homem que mais teve parceiras sexuais na história da humanidade. Foi um chinês, de um determinado reinado da China. Ele teve mais de 100 concubinas. E ele deixou um legado no qual dizia não estar satisfeito e poderia ter mais concubinas. Eu cito isso para mostrar que o fluxo da energia sexual ele não é saciável. Pelo simples fato que esse automatismo que nós vimos vivendo desde os mais primitivos tempos, ele existe justamente para nos impelir à próxima relação, que significa biologicamente a reprodução. Se nós formos analisar do ponto de vista biológico, nós vamos ver que homens e mulheres têm expressões sexuais diferentes. Já que a mulher coube a gravidez, ela vai precisar de um determinado tempo para desenvolver o bebê e depois amamentá-lo. Então, o ciclo de manifestação sexual da mulher, ele é mais dilatado. Enquanto o homem, ele é geneticamente preparado para disseminar a sua semente genética ao máximo. E, consequentemente, o fluxo de energia sexual masculina é contínua. Qual é a consequência disso? A consequência disso é o que vemos. Homens com mais necessidade sexual, mulheres com menos necessidade sexual, salvo raras exceções. E isto gera grandes dissabores nos relacionamentos. O erro está onde? Em achar que é possível controlar através da saciedade. Porque como é uma energia que depende da reprodução, não interessa. Toda vez que ela começa, ela chega à sua saciedade temporária e depois reinicia o processo ad infinitum. E não vai parar. Então não é por aí que nós conseguiremos um controle da nossa energia sexual. Nós conseguiremos esse controle através do entendimento do que é essa energia nos dois planos, físico e espiritual, e depois na conduta através desse conhecimento. Moralmente, e falando em termos de sociedade, o adultério é completamente reprovado em nossa sociedade, embora seja extremamente comum. Mas é reprovado socialmente. O Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 8, Sede Perfeitos, ele vai trazer um capítulo, um trecho, pelo menos, se não for um capítulo, não me recordo agora, sobre o adultério na visão de Jesus. Os interessados, procurem, por favor. Mas o que nos interessa é saber que socialmente essa prática é completamente inadequada, inapropriada. E ela está mais vinculada pela falta de respeito à confiança de um dos cônjuges. Esse é o principal motivo que o adultério é tão indesejado na nossa cultura. Porque ele depõe com relação à confiança estabelecida. E falta de confiança
não é algo que dois seres tão íntimos possam admitir. Quando admitem e superam, cicatrizes ficam e é necessário muito tempo, muita conversa, muito entendimento para que isso seja recuperado. E daí nós entramos em outro ponto, que vem a ser mágoa, rancor e ódio, os elementos fundamentais para as nossas ligações para as próximas encarnações. Toda vez que nutrimos esses sentimentos, a pessoa a quem endereçamos esses sentimentos se nos vincula em nosso psiquismo e a afinidade vibratória nos proporcionará experiências futuras reencarnatórias. Por isso, perdoai, por isso amai como a si mesmo e por isso tantos conceitos que auxiliam-nos a nos desvincular dessas ligações infelizes. Posto isso, não é difícil perceber que as ligações que hoje temos podem ter tido origem em ligações infelizes do pretérito. Por isso, tanto conflito. Daí a necessidade de ajustes. O Espiritismo não é contra a separação. Porém, ele é a favor da harmonia. Porque a desarmonia gera sofreres inenarráveis, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. E eu não estou falando aqui de evolução, estou falando aqui de harmonia, sentir-se bem, sentir-se em paz. Só que toda vez que nós fazemos algo em que os nossos valores desencadeiam um alerta, dizendo você está indo contra esses seus valores, isso gera culpa, que gera desarmonia, que gera perturbações. Então observe que nós podemos analisar por esse aspecto ou crer no castigo divino. Mas é preferível olhar assim, pois que nos dá autonomia sobre os nossos atos. Falando em linguagem figurada, sim, como estamos nos movimentando dentro das leis de Deus, pode muito bem ser a própria vontade de Deus as nossas expiações futuras. Mas somos nós que escolhemos. Fomos nós que determinamos isso. Para não dizer quase tudo, está vinculado às nossas ligações sexuais. A nossa vida aqui resume-se a isso: comer, dormir e se reproduzir. Analisem tudo que vocês querem, tudo que vocês gostam, tudo que vocês fazem, e vai estar satélite desses elementos. Mas, obviamente, que o nosso raciocínio colocará outras palavras. Colocará amor, colocará paixão, colocará proteção à família, colocará bem-estar. Mas é alimentar-se, dormir e reproduzir. Nós estagiamos nisso há muito tempo. E hoje, dentro de uma casa espírita, somos convidados à reflexão e a sair desse samsara, que é a palavra do hinduísmo, que indica essas reencarnações sequenciais e pouco eficientes. A criatura nasce, cresce, reproduz e morre. Nasce, cresce, reproduz e morre. E o pensar que nos faz diferente e nos tira desse ciclo automático, animal, é o que está faltando. E aí o convite para se pensar, para se refletir em como está a nossa manifestação e, consequentemente, as nossas
relações com aqueles a quem nos vinculamos. Quando nós nos relacionamos com pessoas, amigos, de sexo oposto ou do mesmo sexo, se por eles nós nos atraímos, é um nível de interação. Se nós saímos desse nível de interação e passamos a uma união, a um consórcio sexual, ainda que casual, nós estamos entrando em outro nível de relação. Como a imagem apresenta, as energias se entrelaçarão e praticamente farão um scanner um do outro. E haverá uma maior identificação vibratória, ainda que as emoções, a racionalidade não entrem nesse jogo. E, consequentemente, estaremos vinculados a uma criatura e a tudo que ela traz consigo. E daí ser completamente não aconselhável as ligações sexuais fortuitas. Enquanto estávamos animando animais, nós escolhia parceiros sexuais através do cheiro, através do ciclo do cio. Os machos lutavam, depois copulavam, as fêmeas geravam filhotes, e esses filhotes davam início ao ciclo novamente. E não havia nada que obstasse, que atrapalhasse esse ciclo, porque é natural, já que a criatura não pensa. Está aí o nosso amigo que veio assistir a palestra, que pode testemunhar a respeito disso. Hoje ele está com as suas energias sexuais acalmadas, não está farejando o cio, se tratar de um macho, e está aí tranquilo, dormindo. O próximo passo é se alimentar e se reproduzir. É o que fazem. E nós estamos diferentes dessa criatura? Esse é o ponto. Porque não parece haver diferença quando nós observamos as formas de interações e relações que a nossa sociedade está apresentando. E, por favor, não venham me dizer que é juventude. Nós sabemos que não é só juventude. Nós sabemos. O que nós precisamos é vencer o animal que existe em nós. E nós somos tão animais que toda a química biológica é similar. Cientistas descobriram que o nosso sistema imunológico, ele libera uma proteína que é detectada pelas pessoas através do que supostamente pode ser classificado como olfato. Pode ser classificado porque o feromônio, que são esses cheiros, essas químicas sexuais, não são bem comprovadas no ser humano. Mas pode ser detectadas, proteína respectiva do sistema imunológico. Por que é importante? Porque eu passo a identificar um possível parceiro sexual através dessa identificação do seu sistema imunológico. Quanto mais diverso do meu, mais sucesso teremos em gerar uma cópia genética nossa com o sistema imunológico mais eficiente. Então, quando bate a química, é exatamente isso que está acontecendo, está batendo a química. Essa é a reação do corpo. Agora, o que determina isso? As ligações vibratórias do pretérito. Casos de amor mal vividos, mal expressos, sofridos, odiados, magoados, e cá estamos nós,
convivendo com filhos problemas, com pais problemas, com irmãos problemas e com cônjuges problemas, embora na grande maioria dos casamentos, cônjuges sempre apresentem um ou outro problema. Porque somos imperfeitos e este é um mundo de provas e expiações. Quando os espíritos nos falam em simpatia, eles estão fazendo um resumo de tudo isso. Eles estão trazendo para nós o conceito de que as nossas experimentações ao longo de várias vidas nos deram tantas experiências com espíritos que nos eram semelhantes, que nós chegamos a um nível de simpatia que pode ser classificado como o amor. Só que este amor, ele foge completamente às necessidades sexuais. É o amor cantado, proclamado por filósofos, dito por Jesus. E os espíritos nos falam na questão da continuidade depois da morte, das afeições mútuas. Depois da morte, as afeições mútuas, elas permanecem? Sem dúvida é a resposta, desde que originada de verdadeira simpatia, essa romagem terrena que temos feito até aqui com os nossos companheiros de caminhada. Prossegue os espíritos. Essa questão que eu levantei aqui é 297, na questão 300, se referindo aos espíritos perfeitamente simpáticos, se eles estarão unidos para todo sempre. Os espíritos respondem, todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Todos. É a nossa destinação sermos completamente simpáticos. Agora nós estamos fazendo seleções de amor. Eu amo mais esse, eu amo mais aquele, eu amo mais aquela, aquele outro. Meu filho é um amor especial, minha filha é um amor especial. O que por si só prova se tratar de um amor ainda no início de sua caminhada. Mas todos nós estamos fadados a um amor absoluto. É o amor dos anjos, ditado por Jesus, onde não há mais a necessidade de casamento. Então a nossa condição sexual é temporária. Temporária demais para darmos tanta atenção a ela. Se o sexo não está bom, é o sexo perfeito. Porque o sexo é para isso mesmo. Não estar bom, para se tentar novamente, para se tentar novamente, para se tentar novamente. É uma energia, nas palavras de Ana Jaissi Guimarães, um cansaço que nunca se extingue. E se eu preciso trabalhar esse libido, então sejamos os mais fiéis possíveis à pessoa a quem dedicamos o nosso amor. E assim eu vou controlando-me. E se eu quiser dar outro fluxo a essa energia, então eu me dedico às grandes produções. Ao auxílio do próximo, a energia sexual. Toda a obra, toda a minha produção, seja em prol do próximo, seja em prol do que for, é energia sexual. E quando ela flui, ela nos dá felicidade. Uma pessoa deprimida é uma pessoa que se enclausura em si. Fecha as portas, fecha a janela, não quer ver luz, não quer falar com ninguém. Por quê? Porque a energia sexual dela está completamente congestionada. Não que esse seja a causa, mas é isso que leva ao agravamento da situação também. Para que nós estejamos em harmonia, nós precisamos dar vazão a esse fluxo e não necessariamente através da prática sexual. Da promiscuidade, não é preciso falar muito.
porque todos nós temos aquela aversão ao promíscuo. E se está havendo algum tipo de simpatia a esse comportamento, lembremos-nos das DST, as doenças sexualmente transmitíveis, porque elas claramente nos falam que existe algo errado na promiscuidade, tanto que gera doenças. E é impressionante os índices de DST em todas as cidades, na nossa não é diferente. Especialmente com sífilis e com HIV, que está praticamente uma pandemia. Eu trabalho em escolas com uma palestra de orientação sexual para crianças no mínimo 12 anos e exploro essa questão da DST e é realmente preocupante, Então esta é a prova que a promiscuidade não tem levado a grandes soluções, desde a antiguidade, Pompeia que o diga. E quanto às relações congêneres, as ditas relações homossexuais, que muito hétero levanta a voz para falar que é errado, que é contra a lei de Deus, que é promíscuo, Cabe aqui ressaltar uma reflexão bastante interessante. As relações afetivas se dão por afinidade, é o móvel inicial que aproxima as criaturas, e se prolongam através do respeito mútuo. Ora, uma relação de respeito mútuo de homossexuais há de ser muito mais válida do que uma relação promíscua de héteros. Espíritos não têm sexo. O que nós precisamos? Nós precisamos ser moralmente corretos. Nós precisamos dominar o animal que reside em nós. Porque nós somos seres humanos. Nós temos a capacidade de raciocínio. E é lamentável que nós abdiquemos da nossa condição de humano para se nivelar aos brutos e sair copulando mundo afora. Porque nós bem sabemos que não bastará, que não saciará, e a fome continuará sempre. Sejamos felizes com o que temos. Olhemos para a pessoa que escolhemos e lembremos dos primeiros dias, do quanto queríamos ficar com essa pessoa, de quantas juras de amor. E a partir daí, façamos uma análise atual e vamos ver como está o nosso relacionamento. Quanto tempo eu digo eu te amo? Quanto tempo eu beijo e faço um carinho? Tem que haver um esforço de ambas as partes. A monotonia, o prolongamento da existência juntas, a presença de filhos, a presença de netos, as contas, tudo isso pega a sua fatia. Mas não é justo que no momento em que a gente opte por ser feliz, a gente escolha uma outra pessoa para isso. Uma pessoa que não divide as contas, que não divide a educação dos filhos, o cuidar dos netos, a limpeza da casa. Talvez essa é a nossa maior vergonha. Que Deus nos abençoe.